Ana, vou indicar, aproveitando até essa discussão, estava falando ali um pouco com o Marcos Mendes, queria entender um pouquinho da sua leitura, como que você vê Haddad daqui para frente, né? O fato dele ter sofrido, vamos dizer assim, essa derrota interna dentro do próprio partido, dessa ala mais política, fez o anúncio de cortes ali, mas junto teve aquela inclusão da isenção do imposto de renda para pessoas físicas. Você enxerga alguma mudança, talvez alguma fragilidade na condução ali do papel dele frente ao Ministério da Fazenda? Paula, a gente tem que entender, eu já tenho dito isso várias vezes e até fui criticado porque dizem que eu defendo o Haddad, mas é o seguinte, o Haddad é o melhor que existe dentro do PT e não é grande coisa. Mas ele é o fiel da balança, da governabilidade e para evitar que exista um mundo paralelo petista que tome conta da nossa economia. O que nós vimos na semana passada foi muito ruim, mas poderia ter sido muito pior se não tivesse a presença do Haddad. Sim, sai enfraquecido porque ele perdeu para a ala política. E precisa ficar claro que a política sempre domina a economia. Sempre domina a economia. A economia domina quando o sujeito vai ser eleito se nos últimos 4 anos você ficou pior. É o que aconteceu com o Donald Trump, é o que provavelmente vai acontecer com o Lula. Mas a questão óbvia a respeito do Haddad é que ele continua sendo aquele portal, né, de entrada do mundo petista, de contato com o mundo real. Se não fosse o Haddad, a coisa seria ainda pior. Sim, faltam Palocci, faltam Meirelles, que seria a grande alternativa que muita gente que votou no Lula e que não é petista, esperava esse tipo de racionalidade. Não foi o que aconteceu. Mas o que a gente sabe é o seguinte, o melhor que o PT pode produzir está na figura de Fernando Haddad. Vandir, que ele até inclusive hoje voltou a dizer, né, que pode, que não foi o grande finale, que ele pode, de alguma forma, voltar a trazer outras sugestões de corte ali, né, de gastos. É claro, né? Na verdade, ele não falou hoje, a gente até que estava falando aqui hoje, ele falou isso no final da última semana mesmo. Mas eu queria entender na sua leitura, o mercado vai confiar, vai continuar confiando em Fernando Haddad, se de fato ele não conseguiu ali, talvez, convencer a ala política de que é preciso olhar para o fiscal com muita atenção, com muito cuidado? Paula, hoje tem uma entrevista do Márcio Apple no Valor que sintetiza isso. E é algo que eu tenho dito há um certo tempo. O mercado, inclusive eu, a gente estava entusiasmado, ainda que as coisas não tivessem boas, com o Brasil, dado o crescimento econômico. Mas vale lembrar o seguinte, o crescimento econômico brasileiro não é nada maravilhoso. Os Estados Unidos, que é uma economia desenvolvida e avançada, cresce igual ao Brasil. Né? O Brasil cresce muito menos do que a China, que está andando para trás. O Brasil cresce muito menos que a Índia. O Brasil cresce muito menos do que o mundo. Quer dizer, o Brasil cresce extremamente menos do que os países emergentes. Então a gente precisa lembrar que, em termos comparativos, crescer 3,2% não é grande coisa, porque o mundo está crescendo. A gente precisa fazer isso quando a coisa não está indo bem para todo mundo. E se a gente olhar para trás, o Brasil cresce muito porque a base de comparação é muito baixa. A gente saiu de uma perda de 9% do PIB durante a pandemia para crescer 4%, depois para crescer mais 3%, crescer mais 3%. Quer dizer, a gente não voltou totalmente a níveis pré-pandêmicos e, em função do desastre econômico ocasionado pela gestão petista durante o mandato da Dilma Rousseff, nós estamos hoje no mesmo nível de PIB de 2013. Quer dizer, a gente não conseguiu se recuperar do desastre petista da gestão Dilma. Quer dizer, se a gente olha essa questão de uma maneira mais aprofundada, certamente qualquer atividade por parte do Haddad agora, né, depois que o mercado perdeu esse otimismo com a gestão Lula 3, que ficou claro que não é Lula 1, né, eu acho que agora é muito difícil você retomar qualquer tipo de credibilidade. E isso vai pressionar muito ainda o dólar. Eu não descarto um dólar a 7.
Tá? Eu não descarto um dólar a 7. Eu vejo muita pressão inflacionária. Eu vejo que a gente vai terminar esse ano com 5, talvez 5,1% de inflação. Ano que vem a gente deve ir para um 7, né? 6,5%, 7%. E a gente deve chegar em 2026 em 9%, 9,5%, talvez 10% de inflação. Porque a única coisa que gera equilíbrio, se não é no corte de gasto, é a inflação, o aumento de imposto. Não dá mais para aumentar imposto. Vocês viram a reação no mercado. Ah, vamos aumentar, criar um imposto mínimo de 10% para salários acima de 50 mil reais. Então vamos lá. Quantas pessoas recebem salário CLT que dá para saber se o cara recebe isso? É menos de 1 milhão de pessoas. Menos de 1 milhão de pessoas. Uhum. É uma base, do ponto de vista de finanças públicas, quando a gente promove um imposto, o imposto tem que ter uma base muito larga, muito grande, como a CPMF, que é o melhor imposto que tem, incidindo em valores muito pequenos, mas em toda a população. E a gente não optou por isso. A gente optou por um imposto vamos dizer, da inveja, né, com salário, porque 50 mil reais, nós estamos falando de 8 mil dólares por mês. Não são super ricos. A pessoa que ganha 8 mil reais por mês é abaixo da classe média americana, né? A gente precisa pensar em contextos internacionais. O cara que ganha 50 mil reais hoje e tem CLT, ele já paga 27,5% de imposto. Ah, e o cara que está fora da CLT, que tem várias PJs, vai atrás dessas PJs. É muito difícil evidenciar isso, porque essas pessoas utilizam vários tipos de artifícios legais para ter essa renda incidindo menos do que os 27,5%. Quer dizer, então a gente não tem de fato super ricos. Onde tem os super ricos que ganham muito acima de... Está no judiciário. São os penduricalhos. É aí onde está. Né? Então, na minha visão, a chance de fazer uma proposta, um projeto fiscal com impacto que fosse levar o mercado a aumentar a aposta, trazer dólar para o Brasil, foi desperdiçado. Agora pode dizer o que quiser, o cristal está quebrado, não dá para montar depois, a rachadura fica muito óbvia.